Professora Kátia, estou tão animada hoje. Sabe por quê? Adivinha, olha só. Adivinha. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê? Eu também estou super animada, viu, professora Keila? Tô Já estou aqui a mesmo. caráter, porque hoje tem jogo da Seleção Brasileira. Gente, que alegria. Muito bom, não é? Isso Copa do mesmo. Mundo, olha só. Temos tantas curiosidades hoje na aula, gente. O assunto hoje é sobre curiosidades da Copa do Mundo, certo? Por que hoje? Porque hoje tem o jogo do Brasil contra a Sérvia. E quem vai torcer aí, hein? Já estamos aqui preparados, hein? Vamos lá. Juntos na torcida. Quem aí já organizou a sua casa, a escola? Conta pra mim se sua escola aí já está toda decorada. Conta aqui no chat que eu quero saber. Queremos saber, hein, gente? Vamos lá, sou a professora Keise Marinho, de Português dos Terceiros Anos. Hoje nossa aula de português será sobre curiosidades sobre a Copa do Mundo 2022. Já falamos com a professora Kátia, já demos as boas-vindas. Você, estudante, participe, tá certo? Da aula, comente no chat como é que está a animação aí na sua casa, na sua escola. Vamos dar as boas-vindas também a Karen, nossa intérprete de Libras, tornando a nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Karen! Vamos lá, gente. Hoje também teremos uma participação especial, tá? De um grande apresentador esportivo lá da TV Nova Nordeste, Jonaci Simões. Olha só. Antes de chamar o apresentador Jonaci, vamos aqui entender um pouquinho sobre o que é curiosidade. Verbete de curiosidade é um gênero que se caracteriza por trazer uma informação inesperada, incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando linguagem clara e objetiva. Ou seja, gente, esse assunto de curiosidade, tá? É uma informação incomum ou uma informação surpreendente, alguma coisa que a gente não sabia sobre, que a gente vai ficar sabendo agora. E, geralmente, os textos são claros e objetivos, são curtinhos, tá? E para que serve esse gênero textual, curiosidades? Serve para esclarecer algum assunto, não é? Serve para trazer curiosidades sobre determinado assunto. E tem o objetivo de despertar o interesse do leitor para que ele continue pesquisando sobre o texto apresentado, a fim de saber mais sobre o assunto em questão. Então, alguma coisa que você tem dúvida, que você quer muito saber, quando você ler um texto sobre curiosidades ou quando você escuta alguma coisa a respeito, tá? Esse texto vai te incentivar a procurar saber mais sobre ele. E é isso que faremos aqui hoje com o apresentador esportivo da TV Nova Nordeste, Jonaci Simões. Bem-vindo, Jonaci. Olá, professora. Tudo Olá, bem? tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Hoje a sua participação aqui será de grande importância, tá? Vamos tentar responder aí algumas curiosidades da Copa do Mundo. Todo mundo na expectativa, tá todo mundo de verde e amarelo, a senhora tá de verde, também, olha. A professora ali, todo mundo paramentado para torcer para a nossa seleção. E hoje a gente deve fazer um bom placar aí, todo mundo na expectativa, viu, professora? Você acha que quanto, mais ou menos, Eu vou Jonaci? dar meu palpite 4-0 aí para o Brasil. Olha certeza. só, tá vendo? Eu estava pensando em 5-0, mas aí 5? Professora. Claro, 5-0 ou 6-0, já que a gente está em busca do Hexa, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Jonaci. Então veja só. Hoje, uma das curiosidades é essa daqui, olha. Você sabia que esta é a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio? Será que o Jonaci Simões pode falar pra gente um pouquinho sobre isso? Olha só. Em sua 22ª edição, esta é a primeira vez que uma Copa do Mundo será realizada no Oriente Médio, que abriga o Afeganistão, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar, Emirados Árabes Unidos, o Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, a Síria e a Turquia. Hoje, a nossa Copa está sendo realizada onde? No Catar, não é, Jonaci? Verdade, e muita gente aí falando do Catar que mesmo nesse período do inverno lá, Sim. ainda está muito quente. Né? É mesmo? Mudando lá, né? A cidade da Copa tem muitos ar-condicionado no meio da rua. No meio da rua, Os Jonaci? estádios estão equipados com ar-condicionado e para você ver o quanto está quente. Algumas seleções estão sofrendo com isso. Mas assim, e a Arábia Saudita também está entrando no ramo para ver se consegue fazer as próximas Copas lá. Mas até a FIFA
talvez não admita que seja lá, porque algumas seleções já estão criticando aí que não seja mais no Oriente aí, porque está muito quente. É muito quente. Muito quente. Gente, olha só, E olha, imagina. com vários ar-condicionados por toda a cidade. Viu? Pois é, pelas ruas, gente. Imagina só como deve ser quente lá. Então, principalmente os jogadores de lugares frios, não é? Isso, é Devem verdade. estar sofrendo bastante. Outra curiosidade sobre a Copa, gente. Você sabia que essa é a primeira Copa do Mundo realizada no final do ano? O Catar tem o verão durante o meio do ano. E não é qualquer verão. As temperaturas oscilam entre 40 e 50 graus. Por isso, a Copa do Mundo será realizada no fim do ano pela primeira vez na história. Em vez de junho e julho, a bola rola em novembro. Justamente isso que a gente estava falando aí, né? Que a bola está rolando nesse período de Sim. novembro. E nós, do Nordeste, sempre temos aquele gostinho de junho por conta do São João, Sim. né? Copa do Mundo combina com São João, Combina, né, combina. Esse período junino. Férias, aqui não é? Isso, é verdade. Está todo mundo em casa assistindo a Copa do Isso. Mundo. E nesse período aí tá meio que todo mundo meio canhado ainda, É. porque a gente tá trabalhando. Sim. Mas mesmo assim, a turma não deixa de parar para assistir a nossa seleção. E a expectativa é hoje que todo mundo fique grudado na telinha. pra Grudado assistir na o TV. Brasil. Ô, Jonaci, isso é muito importante esclarecer, porque eu, antes de preparar essa aula, eu achava que a Copa estava sendo realizada agora em novembro por conta da pandemia. Eu imaginei isso. Será que é por conta da pandemia que em junho, julho estava um índice muito grande, muitas pessoas doentes, e aí passaram para novembro? Mas não é por conta disso, gente. Então é por conta do que você falou aí, não é? Justamente. E a gente que, como eu falei, aqui do Nordeste, a gente já está acostumado com esse verão quente, mas aí um verão de 50 graus é 40, 50, hein? Imagina só, a gente com 30 graus aqui, a gente já tá esbaforido, né? verdade, Morrendo de calor. é verdade. Imagina com 50, gente. Pedalar aí com os 40, É. 50 graus, hein, professora Uma Cátia? outra informação que eu soube Isso também, mesmo. pesquisando essa aula, as pessoas, principalmente na época de verão, não andam pelas ruas. As ruas ficam desertas. É As verdade. pessoas andam apenas de veículo. Por falar em carro. deserto, a cidade da Copa, alguns estádios, né, há 10 anos atrás, realmente era um deserto. E Sim. foram criadas a cidade Sim. e o estádio realmente no deserto. Então, por isso a temperatura é tão quente nesse período, mesmo sendo o inverno lá no Catar. Gente, olha só, vocês sabiam disso? Outra curiosidade. Você sabia que essa é a última Copa do Mundo com 32 países? Por que isso? Esta será a última edição da Copa do Mundo disputada por 32 nações. A partir do Mundial de 2026, no México, EUA e Canadá, o torneio terá 48 participantes. E aí, Jonaci? O país base aí para essa Copa que vai Sim. acontecer será os Estados Unidos, né? Mas a gente vai ter o México e o Canadá. Por quê? Vamos dividir em grupos. Os Estados Unidos vai ficar com 11 seleções Sim. para participar. O México dividido com o Canadá. Isso na fase de grupo até as oitavas de final. Por quê? Por quê? Por conta esse período de torcedores viajando. Por exemplo, na Copa de 2014 aqui no Brasil, a gente tinha jogo aqui no Recife da Alemanha, por exemplo, e a Alemanha jogou no Rio de Janeiro. E essa ida de avião Sim. para torcedores estava complicando muito e atrasando algumas partidas. Ah. E aí sugeriu a FIFA, junto com a Conmebol, que representa a América, né, Sim. as seleções, aí decidiu aumentar a quantidade de seleções. Aí vai ser 48 seleções, dividido aí em grupos de 16 grupos, com 3 seleções em cada grupo. Então, México, Estados Unidos e Canadá, só que nas quartas de final, só os Estados Unidos que vai receber as seleções aí que vão disputar as quartas de finais. Ah, então México e Canadá é só no início da Só Copa? do início até as oitavas de final. Sim. Aí depois só fica os Estados Unidos aí, e os torcedores agradecem, as seleções agradecem, e os jogos também vão ser adiantados aí, em vez de ser jogos de 2 dias, provavelmente vai ter um jogo no dia, no outro dia à noite já vai ter jogos também. Para adiantar esse período, porque vai ser muito time aí jogando, num período tão curto aí que é a Copa do Muito Mundo. time. Pois é, até porque serão quantas seleções a mais? A gente tem 32, 32, agora a gente vai ter 48 seleções, são... 16. Cadê a professora de matemática? 16. 16, 16. 16. Rápido, né? Faz Ainda bem arredondamento que a gente aí. tem conta aqui com a É, professora 32 para 42, 10, 16, 42 para isso, 48, 6, arredondamento, 10 olha mais aí, ó. 6, 16. E a gente lembra que, como essa é a última Copa com 32 seleções, desde 1930, assim que iniciou a Copa do Mundo, né? A gente mantinha isso aí com 32. E agora,
Uma Copa que vem aí com 3 países também, que é inédito, Sim, né? é. A gente aumenta aí 16 seleções, vai ser uma grande Copa. Uma e grande. haja jogo pra gente assistir. Haja jogo. Espero que seja Uma no mês de junho, overdose de julho aí, pra jogos, gente estar de cara. férias e poder curtir bastante. Provavelmente vai ser no Será? mês de junho. Vai ser, Já com que não é no certeza. Oriente Médio, não será no Oriente Médio, Vamos né? curtir o São João e curtir também aí a Copa do Mundo em férias. E férias. Olha só, gente. Como de costume, as mascotes da Copa do Mundo existentes desde 1966 representam alguma característica tradicional do país sede. Vamos conhecê-las? E aí eu trouxe aqui todas as mascotes, tá, gente? Desde o início, que foi... Elas surgiram a partir de 1966. Vamos começar com a mascote atual, que é essa daí, olha. Laeb, é muito bonitinha. fofinho, né? É. Lembra? Lembra aquele filme, né? O Gasparzinho. Gasparzinho, né? Não Bem lembra? legal. É verdade. Eu ouvi falar até que lembra uma tapioca também. E a estrutura que foi montada aí na abertura da Copa do Mundo, Sim. para o surgimento aí da Laeb, foi muito bonita, né? Uma estrutura muito grande. E o tamanho, né? Mais de 20 metros de altura aí, muito legal aí. A Laeb na Copa do Catar, o mascote aí do Catar. Isso. E aí a característica que ele tem do Oriente Médio é o quê? É esse lenço usado na cabeça das pessoas do mundo árabe, não é? Porque as pessoas que vivem lá no Oriente Médio usam esse lenço na cabeça. Trata-se de uma vestimenta tradicional, popularmente conhecida por 3 nomes. E aí, não sei se eu lerei esses nomes certos. Kef, Shemag e Gutra, tá? Pode ser chamado assim. E esse aí foi o primeiro mascote, Jonaci. Olha só, o Willy, porque eles começaram a surgir a partir de 1966. Ele é um leão, símbolo bem característico do Reino Unido. Vamos ver o outro mascote. O próximo foi Juanito Maravilha, de 1970. Esse é bom, porque a gente lembra aí do tricampeonato do Brasil, né? Sim. Pelé aí virando rei também, justamente aí na Copa de 70, aí o tricampeonato do Brasil. Esse mascote aí é famoso. Foi quando o Brasil foi tricampeão, não é? Campeão no México. Então foi o Juanito, gente, olha só. E lembrando que o México também sediou uma outra Copa, não apenas essa, né? Mas o México já sediou 2 Copas, né, na verdade. Isso, né? Pois é. Esse daí, olha, foi quando a Copa foi realizada na Alemanha. No tempo aí, em 1974, a Alemanha ainda era dividida, tá, gente? Na época ainda era dividida em Alemanha Oriental e Ocidental. Por isso que foram 2 mascotes aí, o TIP e o TAP. Já em 1978 foi a vez do Gauchito. Pelo nome assim, Gauchito, lembra gaúcho, não é, Jonaci? É verdade. E nessa Copa aí da Argentina, onde o mascote é argentino, a Argentina foi campeã. Foi o primeiro campeonato aí da Argentina, que aí só veio ser campeã em 1986. Olha só, que interessante, gente. Já em 82 foi a vez do mascote Naranjito, diminutivo da palavra naranja, que significa laranja em espanhol. Muito bem, esse daí também lembra, porque o Brasil foi uma das melhores seleções da época. Sim. E não foi campeã, ficou foi vice-campeã. Sim. E a grande campeã aí foi a Itália, Foi? com o técnico do Brasil, Tele Santana aí, grande seleção com Sócrates. Sócrates, era isso que eu ia falar. Foi a Copa que Sócrates deu um show, né? Já em 86, olha só, mais uma edição do México. E aí... A Argentina também foi campeã nessa edição aí, com gol de mão do Maradona aí. Na Gol de mão. Gol de mão. Como é famosa aí, a mão de Deus, que eles falam lá, que é a mão sim. do Maradona aí. Caramba, olha só, esse aí é o mascote Pique, do México. E o Tchau, de 1990, foi o mascote da Itália. A Itália que cediu a Copa e quem foi campeã foi a Alemanha, com a vice-campeã Argentina aí nesse dia, nesse ano aí de 1990. Ano seguinte a gente já vai passar aí também, até por conta do horário que eu tô vendo ali, professora, que aí foi a grande Copa que a gente esperou por tanto tempo, né? Que é a Copa de 1994, Copa dos Estados Unidos, que o Brasil foi campeão aí com a Copa dos Estados Unidos, que é o próximo que mascote. Que é esse próximo aí, não é? Isso. Que é o mascote Striker, 1994, lá nos Estados Unidos. Nesse ano fomos
Foram tetracampeãs, Fomos né? Com o tetracampeão. Romário aí, Bebeto, quem não lembra? Eita, foi Bebeto, massa, Romário, eu assisti. Bebeto, O goleiro, Dunga, vai que é tua, Tafarel. Tafarel aí na final e o Baggio jogando aquela bola pra cima aí pra alegria de todo mundo. Foi muito massa. O Footix de 1998. Na França, que a França foi campeã nesse época. Foi campeã. Em 2002, o Cais, o Ato e o Nick, alienígenas desenvolvidos pela Coreia do Sul e Japão. O Goleo, e o tempo está acabando, gente, que foi na Copa 2006. Em 2010, o Zakumi, que foi na África do Sul. 2014 foi no Brasil, não é, Jonaci? A Alemanha campeã. Isso, tatu bola. Zabivaca em 2018, que foi na Rússia. E aí, gente, gostaram dessas curiosidades? E aí, depois de 2018, vem essa, que é a atual, 2022, que é A Copa do Catar. a Copa do Catar. Quem sabe aí o Brasil ganha, né? Vai ganhar, né? Esperar o Vamos Hexa aí Rumo ao depois- Hexa, rumo ao Depois de Hexa. 20 anos aí, todo mundo esperando o Hexa Pois aí, é. viu? Vocês gostaram dessas curiosidades? Jonaci, muito obrigado pela sua participação Pode em chamar nossa aí, durante aula. a semana da Copa toda a gente vai estar aí falando um pouco do Ótimo, futebol aí. ótimo. Conosco. Será convidado, viu? Gente, e aí eu quero que você, um desafio para você, tá? Cria um mascote para essa Copa e manda para mim, me marca aí nas redes sociais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Não saiam daí porque tem muito mais. Tchau, tchau.